Olá pessoal, boa tarde, né? 17 horas e 5 minutos, estou aqui em Curitiba. Ontem eu fiz uma comunicação direta com você, conversamos de Brasília, mostrando Brasília. Hoje eu estou em Curitiba, estou mostrando Curitiba aqui, essa é a nossa cidade. A lua está aparecendo ali já, eu acho que aí não está focalizando a lua, né? Ela está um pouco alta. E lá no fundo também deve aparecer um pouco aí a Serra do Mar. A Serra do Mar. Nessa direção nós vamos a Paranaguá, o litoral do Paraná. Nós vamos às praias do Paraná, Caiobá e as outras praias paranaenses. Aqui eu estou na rua Comendador Araújo, aqui no topo do edifício Adam Smith, onde fica o meu escritório aqui em Curitiba. Então vim aqui para conversar com vocês. Hoje temos vários assuntos que certamente ganham a cada dia maior interesse. Hoje tivemos uma greve geral de trabalhadores no país, mas ela não obteve êxito. Foi uma greve que movimentou poucas pessoas, não houve a repercussão que alguns sindicalistas especialmente imaginavam. Eu creio que os trabalhadores brasileiros estão, obviamente, tendo a exata noção das dificuldades que nós estamos vivendo no país. O crescimento do desemprego, o aumento do desemprego cada vez de forma mais intensa, não é? E a redução do crescimento econômico, já com uma previsão que torna o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano um crescimento pífio, que fica muito aquém das nossas potencialidades econômicas. Nós estamos vivendo um momento de paralisia econômica, vocês sabem disso, estão vivendo esse drama. Qualquer brasileiro nota isso, empresas fechando, pessoas demitidas. Então uma greve nesta hora realmente me parece ser algo contraditório. A greve contra a reforma da Previdência, e nós tivemos hoje uma manifestação do ministro Paulo Guedes, que é exatamente o oposto da greve. A greve é para protestar, porque há uma reforma em curso, e o ministro protesta porque a reforma não alcança as esperanças do governo de economia. O Paulo Guedes reclama do Congresso e coloca combustível no incêndio, porque mais uma vez há aí um confronto do Executivo com o Legislativo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já reage a esta manifestação do ministro Paulo Guedes, dizendo que desta forma ele inicia as crises no governo. Já temos crise demais no governo. O presidente Bolsonaro manifesta a sua insatisfação em relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro general Souza Cruz é demitido. Enfim, nós temos aí momentos de turbulência que certamente poderiam ser turbulências evitadas e não alimentadas. Mas eu venho aqui hoje para conversar com vocês sobre dois episódios. Bom, eu acho que vamos ver quantos episódios são, não é? Mas o primeiro comentário que eu quero fazer é sobre uma entrevista que o ex-presidente Lula, presidiário aqui em Curitiba, está não muito longe daqui, alguns quarteirões daqui, não é? Na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. E ele concedeu mais uma entrevista. Depois desse vazamento dos diálogos do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, o presidente Lula se manifestou numa entrevista
concedida ao Trajano e ao Juca Kfouri. Olha, será que em outro país isso aconteceria? Um preso condenado de dentro da prisão concedendo uma entrevista para desmoralizar o Poder Judiciário e autorizado pelo Poder Judiciário. Veja, será que isso aconteceria em outro país? A justiça autorizar um condenado, preso, a dar entrevista para enxovalhar o Poder Judiciário? Isso joga contra o Estado de Direito, isso certamente não contribui para que as instituições públicas sejam respeitadas. Uma entrevista de um cinismo imbatível, né? O presidente preso, ou o ex-presidente preso, dizendo que podem somar todos os juízes, todos os procuradores, todos os policiais e não empatarão com ele em matéria de honestidade. É a piada pronta. Aliás, o Brasil vai se tornando o país da piada pronta. É uma assinte, é um escárnio, é uma afronta à nossa inteligência. Sérgio Moro, quando juiz, não permitiu entrevista. Aliás, a revolta que há da parte de petistas, de esquerdistas militantes, se deu exatamente porque, à época, se impediu uma entrevista do preso Lula. E é uma razão que está apresentada nesse vazamento criminoso aí, das mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. Bem, eu imagino que a nossa justiça não deveria conceder permissão para uma entrevista cínica como essa. Então, eu quero manifestar aqui o inconformismo, porque não seria diferente, então, entrevistar Sérgio Cabral, o Pezão, entrevistar o Eduardo Cunha, entrevistar todos esses presos da Operação Lava Jato. Ou então outros marginais, tipo Beiramar, Escadinha, Marcola. Qual a diferença? Todos foram condenados. São condenados. Eu creio que não se trata de impedir a liberdade de expressão. Quem foi condenado à prisão por crimes cometidos não podem exercer determinados direitos que são exclusivos das pessoas em liberdade, das pessoas de bem, das pessoas que não cometeram crimes. Quem comete crime perde direitos. O único direito que tem é a prisão. E é isto que devemos defender e desta forma que tem que ser. Bem, vamos a outro tema. Ainda hoje eu procurei ouvir, não ouvi toda a entrevista não, mas eu ouvi parte dela deste proprietário, este americano que é proprietário desse site Intercept, que vazou as mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. Eu vi lá no programa Pânico, né, que é um programa interessante, que tem boa audiência, tem lá o Emílio Surita e outros, né, um programa irreverente, um programa que mistura humorismo com assuntos sérios, não é? E, portanto, é um programa de grande audiência. E lá estava a Vera Magalhães entrevistando o Glenn, deste site Intercept. E eu, evidentemente, observei a sua arrogância, a sua prepotência, se colocando como professor da verdade, fugindo aos questionamentos, né, tentando escapar aos questionamentos, não respondendo, dizendo que tem fonte, mas que obviamente sabe quem é a fonte, obviamente não recebeu no anonimato estas mensagens
que ainda não processou todas as mensagens, que trabalha no processamento dessas mensagens. Eu indagaria se lá estivesse. Mas o senhor leva tanto tempo para ler essas mensagens? Por que tanto tempo, não é? Não é uma estratégia malandra para manter o assunto em pauta durante mais tempo? Fica visível o objetivo. O que está por trás desta operação criminosa de vazamento das mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. Nesse momento eu não quero nem discutir a legislação. Não cabe discutir legislação. Na verdade, trata-se de uma guerra. É uma guerra, eu posso dizer desta forma, sim. É preciso radicalizar nesta hora. É uma guerra do bem contra o mal. Eu poderia dizer que nesta guerra do bem contra o mal vale tudo. Mas a legislação está sendo respeitada. Se nós estivéssemos rasgando a legislação, até poderíamos encontrar justificativas, porque trata-se de um confronto desigual. Você não pode considerar igual o confronto de uma organização criminosa que se estruturou ao longo do tempo, que arquitetou um complexo e sofisticado esquema de corrupção que envolveu presidentes da República, governadores, senadores e deputados, empresários, empreiteiros, banqueiros, enfim, algumas das pessoas mais poderosas do Brasil se envolveram nesse complexo esquema de corrupção para assaltar o nosso país, para assaltar o nosso povo. E alguns queriam que um juiz e um promotor não conversassem sobre o melhor caminho para obter êxito nesse confronto com a organização criminosa. De um lado, uma poderosa organização criminosa, e de outro lado, alguns procuradores, alguns policiais federais, que deveriam agir segundo alguns, cada um per si, sem contato. O juiz Sérgio Moro não estava para julgar um meliante comum, um assaltante de esquina, um ladrão de galinha. Não estava para decidir entre uma briga de dois sócios num boteco no bairro. Não, ele estava para julgar poderosos criminosos, barões da corrupção, e, obviamente, não poderia arquitetar um plano para um julgamento eficaz que levasse à cadeia os responsáveis por esse escândalo magistral de corrupção, certamente um dos maiores da humanidade, o maior do Brasil, da nossa história, mas certamente um dos maiores da humanidade. Então é evidente que o juiz tinha que conversar, sim, com o procurador. E olha, eu não gostaria de discutir juridicidade, legalismo. Eu não gostaria de discutir preciosismos jurídicos, mas eu vou ler apenas um item desta lei, que é a lei de 2013, que é a lei que define o combate, que estabelece as normas para o combate ao crime organizado. É a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais, etc. E aqui está no capítulo da investigação e dos meios de obtenção da prova. Está aqui o item 8. Cooperação entre instituições. Aí o helicóptero aí em cima, ó. Tá passando um helicóptero aqui, fazendo barulho. A cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. E eu pergunto, o Poder Judiciário é uma instituição ou não? Aqui nesta lei, há exclusão de alguma instituição? Não há.
Aqui fala em cooperação entre instituições e órgãos federais, estaduais e municipais. Portanto, eu incluo, sim, o Poder Judiciário. Portanto, é possível se estabelecer esta cooperação. É necessário se estabelecer essa estreita interação entre todos no combate à corrupção. Isso aqui, a meu ver, não tem tanta importância para o povo brasileiro. A lei está aqui, mas mais importante do que isto é vencer esta batalha. É a batalha da justiça contra a impunidade. Alguns apostam na impunidade porque querem preservar aquele sistema corrupto, querem preservar aquele cenário de promiscuidade, onde se instalava em todo o espaço da administração pública brasileira os chamados propinodutos, para o enriquecimento de algumas pessoas na contrapartida da pobreza, da miséria, da violência, da morte. Porque, olha, essa organização criminosa assaltou bilhões. Alguns bilhões estão sendo devolvidos, graças a Sérgio Moro, Deltan e outros policiais federais, procuradores, juízes, magistrados. Sim, uma parte do roubo vai voltar aos cofres públicos, mas infelizmente boa parte não volta mais. E nós precisamos dizer mais uma vez, a corrupção mata. Aliás, há um vídeo do ministro Barroso em que o título é "A corrupção mata". A corrupção no Brasil matou muita gente. É por isso que não há exagero quando se afirma que eles são ladrões e assassinos, porque roubaram o dinheiro que poderia salvar vidas. Nos hospitais, por exemplo, quantos brasileiros morreram nos hospitais do Brasil por falta de recursos? Lá, nos corredores dos hospitais, seres humanos amontoados à espera de um atendimento médico que não chegava e muitas vezes viam a morte chegar antes que chegasse o médico, porque os recursos foram roubados dos cofres públicos do país, e nós vamos nos conformar com isso, e nós vamos ser condescendentes com essa invasão criminosa que, bisbilhotando a vida de dois agentes públicos importantes no Brasil, levaram o país a discutir se houve ilegalidade na ação de um juiz e de um procurador, para que nos esqueçamos que os marginais que estão presos e que querem libertar foram responsáveis também por estas mortes, e também nas ruas, engolidos pela violência, na ausência de uma estrutura de segurança pública capaz de conter a criminalidade crescente no nosso país. Vocês sabem quantos jovens foram sepultados no Brasil em 10 anos? Ou de 2006 a 2016, nos governos do PT, jovens de 15 a 29 anos, foram 324 mil jovens sepultados no Brasil pela violência, 7 vezes o número de soldados norte-americanos que morreram na Guerra do Vietnã durante 20 anos, e nós não estávamos em guerra. A guerra é esta. A guerra é essa no combate à corrupção. Esta que é a guerra que nós devemos travar contra a organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Eu peço permissão para ser indignado diante destes fatos. Me perdoem, juristas, professores, OAB, me perdoem aqueles que são condescendentes com isso e que aceitam a invasão criminosa, que ao invés de combater o crime desta invasão criminosa, procuram expedientes, legais ou não, para justificar que a Operação Lava Jato foi uma operação com água suja. Pasmem os senhores, àqueles que preferem ser coniventes com o crime, com a organização criminosa, a defender o combate implacável à corrupção.
eu não tenho nenhuma dúvida que, ao invés de cometer ilegalidade ou imoralidade, tanto o Deltan quanto o Sérgio Moro, quanto os outros que foram bisbilhotados aí, não sei se por hackers ou por outro tipo de criminoso, comandados agora por esse Glenn, eu, sinceramente, não posso aceitar que as pessoas admitam isso e que usem isso na esperança de comprometer a Operação Lava Jato, ou de anular provas, ou de anular decisões judiciais competentes. Tanto é que já agregaram a um processo que está no Supremo Tribunal Federal em julgamento, um habeas corpus solicitado a favor do ex-presidente Lula, já agregaram esses diálogos como peça que entendem ser necessárias para a liberdade do ex-presidente que está preso aqui em Curitiba, a alguns metros de onde estamos, alguns quarteirões de onde estamos, né? Aí, Maurício, tem alguma indagação, tem alguma solicitação? Não, senador, até agora acho que está todo mundo muito apoio aí a... É mais apoio, né? Não tem ninguém contestando aí? É bom ter alguém contestando para a gente responder. Se tiver, eu faço questão de responder, né, a qualquer contestação em relação a essa questão, né, nós temos que combater certamente aqueles que são coadjuvantes da corrupção no país, que podem não estar colocando a mão, podem não estar roubando o dinheiro, mas são coadjuvantes na medida em que procuram facilitar a vida dos corruptos. Hoje, nós temos um cenário no Congresso Nacional que divide bem. Você pode prestar atenção. Aqueles que estão hoje no Congresso, colocando como prioridade a discussão de uma lei de abuso de autoridade, são os que querem limitar a ação dos investigadores e dos julgadores. Há esperança, inclusive, de alguns deles de amedrontar os que investigam e que julgam. É a prioridade discutir a lei de abuso de autoridade? Por que não discutimos, primeiramente, as 10 medidas de combate à corrupção que foram apresentadas ao Congresso Nacional e que morreram nas gavetas, e depois destas, o Ministério Público apresentou mais 70 medidas de combate à corrupção ao Congresso Nacional, como resultado desta experiência oferecida pela Operação Lava Jato. Querem agora antecipar e apressam um relatório para que se vote o abuso de autoridade. Eu disse que não tenho nenhuma dificuldade em discutir uma legislação sobre abuso de autoridade, a modernização da legislação atual, porque já existe, a modernização dessa legislação, o endurecimento desta legislação, mas no contexto do debate sobre medidas de combate à corrupção. Vamos discutir conjuntamente. Há esse pacote que veio do Ministério da Justiça, que é anticrime, antiviolência e anticorrupção. Então é uma oportunidade de nós discutirmos também o abuso de autoridade. De outro lado, tem alguma coisa? Cíntia Toledo fala que quem fecha os olhos para o crime... Cíntia Toledo. Quem fecha os olhos para o crime é parceiro do crime, sem acordo, senador. É coadjuvante, é parceiro do crime, é coadjuvante, sem dúvida. Fechar os olhos para o crime é avalizar a criminalidade. Eu estava dizendo, então, do ambiente no Congresso Nacional. Há também lá quem advogue agora uma CPI para investigar esse fato, né, do vazamento, mas é investigar o juiz e o procurador, como se eles fossem criminosos. E eu disse da tribuna do Senado, especialmente ao PT que está propondo isso, que eu só assino requerimento para instalar CPI que investigue ladrão do dinheiro público, corruptos, marginais de colarinho branco, e não investigar aqueles que, ao contrário,
estão combatendo os corruptos, combatendo a corrupção e colocando na cadeia os que roubam o dinheiro do nosso povo. E aí alguém disse que o PT está pedindo a demissão do ministro Moro. O PT pedir demissão? O PT foi demitido nas urnas. Foi demitido nas urnas pelo povo brasileiro. Quando governou, ao invés de demitir a corrupção, nomeou os corruptos. E agora fala em demitir o juiz que os coloca na cadeia. É uma inversão de prioridade, é uma inversão de valores, obviamente, é a piada pronta. Essa nós não levamos em consideração. Enfim, nós estamos diante de um momento crucial para o futuro do Brasil. Eu gostaria de, ao terminar, né, o sol já foi embora. O sol já foi embora. Cadê a lua? Ah, tá lá em cima. Não dá para... Levanta aí e mostra a lua, ô Curisco. Dá uma levantada aí. Levanta esse estandarte aí e mostra a lua lá, a lua do Paraná para o Brasil. Que essa lua ilumine os corações brasileiros, que esta lua possa... Ainda ela está tímida, porque a noite não chegou por inteiro. Ainda são 17 horas e 30 minutos. Eu quero aproveitar também esse momento para pedir a todos vocês que multipliquem a nossa página do YouTube, do Instagram e também do Twitter. E se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós precisamos fazer essa comunicação ampliada, conversar mais. Ainda ontem, lá de Brasília, nós mostramos a participação de brasileiros em várias partes do mundo, do Japão, da Arábia Saudita, lá de Londres, de Toronto, de Nova York, da Flórida e aqui no Brasil de todos os estados. Ontem nós procuramos mostrar a participação de brasileiros fora do Brasil e no Brasil. Aliás, muitos querem voltar ao Brasil, certamente voltarão quando esse país voltar a ser sério, quando esse país voltar a ser respeitado, quando nós conseguirmos reduzir os índices de corrupção e tornarmos o governo um governo mais eficiente. Quando nós criarmos juízo, quando nós mostrarmos ao mundo que voltamos a ter vergonha na cara, porque muitos recursos, investimentos foram expulsos do Brasil pela corrupção e pela incompetência. Certamente eles podem voltar, mas nós temos que demonstrar que mudamos. Esse deve ser o esforço de todos nós neste país. Hein? A reforma da Previdência, agora nós estamos aí diante desse impasse, né? Nós estamos verificando que há agora nova crise, que estamos assistindo aí nova crise. Está aqui, ó, blindamos a reforma das crises, rebate Maia, após Guedes criticar deputados. Então, o presidente da Câmara procura defender os deputados em razão das críticas do ministro Paulo Guedes, que entendeu que na Câmara dos Deputados houve mutilamento da proposta do governo, que deseja uma reforma mais profunda na Previdência Social. E aí o Bolsonaro afirma, se forçar a barra, há risco de não se aprovar nada, diz Bolsonaro sobre a reforma, né? Então, aqui tem uma manifestação da greve em São Paulo, uma foto da greve em São Paulo, né? Em São Paulo tem ônibus e trens funcionando, metrô opera parcialmente. Isso é o noticiário da greve lá em São Paulo. E outra notícia é que o Bolsonaro, que já demitiu nesta semana um ministro, vai demitir também o presidente dos Correios por agir como sindicalista. E Bolsonaro, decisão do Supremo Tribunal Federal, foi completamente equivocada. São as principais notícias que hoje estão estampadas aqui na capa do Estadão na internet. Então, a reforma da Previdência, que
tem sido colocada pelo governo como uma espécie de próximo milagre, né, capaz de resolver todos os problemas do país, é uma embarcação que começa a fazer água. Nós estamos verificando que aquela projeção que o governo fazia de economia em 10 anos, de 1 trilhão, não será alcançada. Essa reação do ministro Paulo Guedes certamente é consequência da avaliação que ele faz das alterações havidas na proposta do governo lá na Câmara dos Deputados, e certamente ele está entendendo que haverá uma redução da economia. Nós queremos que a reforma da Previdência seja concretizada colocando como foco o brasileiro, o trabalhador, o aposentado. O que nós estamos assistindo até aqui é que se coloca a reforma da Previdência tendo como foco o governo e o seu caixa. O que querem é melhorar o caixa do governo. É bom melhorar o caixa do governo, é importante e necessário, mas é preciso compatibilizar o interesse do trabalhador e do aposentado com o interesse do governo. E aí há outras questões que devem ser consideradas e que não foram suficientemente consideradas. Eu tenho dito algumas vezes que há fatores que oneram a Previdência. E não é culpa do aposentado e do trabalhador, do contribuinte. É culpa do governo, que coloca a mão grande e tira os recursos que deveriam ser da Previdência. Por exemplo, a chamada DRU, que é a desvinculação de recursos da União, retira aí em torno de 100 bilhões. Em 2016, foram 92 bilhões retirados da Previdência. E as desonerações, que são os benefícios tributários, né, localizados, atendem ao interesse econômico de alguns grupos. Setor automotivo, por exemplo, o governo concedeu desonerações que não levaram em conta o interesse social. Por quê? Essas desonerações não geraram emprego. O que ocorreu foi o inverso, porque aumentou o desemprego no Brasil. Então, esse resultado não se verificou, não podemos contabilizar. De outro lado, essa desoneração não reduziu o preço dos produtos. Alguém foi comprar um carro e o preço estava mais barato? Não. Portanto, se não reduziu preços e não gerou empregos, alguém ficou com o lucro, com o benefício. E não foi o povo, não foi o trabalhador e não foi o município e o Estado. Por quê? Neste ano, nós teremos, lá em 2016, para completar o raciocínio, das desonerações, retiramos da Previdência 144 bilhões de reais. O déficit da Previdência naquele ano foi de 280 bilhões. Então, se somamos as desonerações mais a DRU, nós reduzimos o déficit para pouco mais de 20 bilhões de reais. Então, veja a diferença. Na área urbana, o déficit quase inexiste. Ele é pequeno quando a economia não cresce. Quando a economia cresce, na área urbana há superávit. O déficit fica na área rural e no serviço público. Portanto, a reforma teria que atacar mais o serviço público, em primeiro lugar, o serviço público, arrumar melhor a situação na área rural. Existe o pró-rural que recolhe, não há contribuição individual, portanto, teríamos que buscar uma arrumação para a área rural para evitar o déficit. Na verdade, a área urbana está pagando pela área rural e está pagando também pelo serviço público. Eu estou dizendo área urbana, o regime geral da Previdência Social, excluindo serviço público e área rural, é praticamente um céu de brigadeiro. Portanto, a análise da necessária reforma da Previdência tem que levar em consideração esses fatores. E eu ia dizer também que os municípios e os estados perdem com as desonerações,
porque neste ano são 310 bilhões de reais de desonerações e nós teremos uma redução de receita dos municípios e dos estados da ordem de 65 bilhões de reais. Isso não é pouco. Nós brigamos muitas vezes por migalhas, falamos em emendas parlamentares, tudo isso é muito pouco diante do prejuízo enorme que essa política que beneficia alguns setores em detrimento de outros, né? Essa política que distingue um atendimento privilegiado para alguns e esquece os demais, essa política, portanto, é que provoca injustiças e desarruma ainda mais a atividade administrativa, o governo, enfim, o pacto federativo é desmontado, né? Ele fica esgarçado e por isso que se fala muito numa reforma do sistema federativo. Alguma coisa importante mais aí, ô Maurício? Nós temos alguns movimentos que ressalta bastante aqui um senhor, o seu Pita, que fala que os filhos dele moram fora do Brasil e que ele gostaria muito que tivesse emprego aqui para que ele pudesse ter os filhos dele. Ah, sim, ele disse que... Como é que é o nome? Seu Pita. Na verdade, é um exemplo, né, do que está ocorrendo. Muitos brasileiros estão fora do Brasil, mas desejosos de retornar. O nosso país é extraordinário, né? Veja aí, Curitiba, uma cidade que é considerada uma cidade modelo, a capital ecológica. Certamente, outras capitais ecológicas importantes nós temos no Brasil. Aqui no Paraná mesmo, Maringá é uma capital ecológica, né? Porque é uma cidade super arborizada e uma cidade encantadora como Curitiba. E o Brasil é esse espetáculo, né? De riquezas fascinantes, riquezas naturais fascinantes, de potencialidades econômicas extraordinárias. É evidente que muitos brasileiros gostariam de retornar, foram embora não porque desejassem ir para outros países, foram embora por falta de oportunidade. Por isso eu me lembro sempre daquele morador de rua lá em Uberlândia que dizia que morava debaixo de uma árvore, que não tinha salário, mas pedia para não falar em pobreza, porque o que ele queria é que se falasse em falta de oportunidade. Na ótica dele, um homem pobre, sem salário, sem moradia, na rua, na amargura, na angústia do dia a dia. Na sua ótica, o que falta no Brasil é oportunidade. Se nós oferecermos oportunidades, eliminaremos a pobreza, a miséria e certamente, em primeiro lugar, estaremos eliminando o desemprego. Bem, gente, acho que já falamos o suficiente. Quero agradecer aí a participação de todos. Nós temos essa preocupação de conversar sempre, para prestar contas do nosso trabalho, para também apresentar as nossas opiniões sobre os fatos que ocorrem no dia a dia do Brasil. E nesta semana nós tivemos uma semana produtiva, porque vi um projeto que apresentei em 2014, que considero muito importante, diante dos escândalos que assistimos, com os recursos que foram desviados do Brasil, colocados lá fora, proporcionando um estímulo à corrupção internacional, os recursos por intermédio do BNDES. Nós conseguimos aprovar nesta semana, na quarta-feira, um projeto no plenário do Senado Federal que acaba com o sigilo bancário para essas transações, para os empréstimos do Brasil para outras nações. Não só por intermédio dos bancos públicos, mas eventualmente também por intermédio de bancos privados, repassadores de recursos públicos. Então, se esse projeto for aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente da República, nós não teremos mais sigilo para estas operações. Eu me lembro que quando o governador aqui do Paraná, né, nós contraímos empréstimos junto ao Banco Mundial. E o Banco Mundial não realiza empréstimo a outro país com sigilo. Há transparência da parte do Banco Mundial, mas aqui também havia a transparência da nossa parte, porque nós apresentamos à população do Paraná
à época, todos os dados sobre o empréstimo. É um empréstimo para desenvolvimento urbano, um empréstimo para o chamado Programa Paraná Rural, que compatibilizava a preservação ambiental com progresso, com desenvolvimento, com prosperidade, com produtividade. E nós apresentávamos não só o valor do empréstimo, apresentávamos o prazo de carência, as taxas de juros e a perspectiva de retorno, porque esse tipo de empréstimo tem que ter uma relação custo-benefício para o investimento. Então nós apresentávamos, olha, nós estamos tomando emprestados alguns milhões de dólares, vamos imaginar 200 milhões de dólares, e teremos com o incremento de impostos pagos um retorno de tanto, não é? Então nós dizíamos, olha, esse empréstimo vai custar isso para o Paraná, mas o retorno é superior, então é conveniente fazer esse empréstimo. Então essa transparência é absolutamente imprescindível e nós tivemos sucesso nesta semana com a aprovação desse projeto. E um outro sobre o Bolsa Família, que nós já comentamos aqui em outras oportunidades. E também o Senado votou um projeto que facilita a vida de estados e municípios. Em relação a esse projeto, eu vejo o seu resultado com tristeza, porque isso significa assumir a incompetência de alguns, pela incompetência de alguns, os eficientes acabam pagando, porque vai se facilitar prorrogação de prazo para pagamento de dívidas e com isso nós vamos aumentar a dívida pública do país, que já passa de 6 trilhões de reais, 85% do produto interno bruto e sem dúvida até o final do atual mandato nós teremos aí uma dívida pública de 100% do produto interno bruto. Isso é lamentável e é dramático para um país tão próspero como o nosso, com tantas riquezas, extraordinárias riquezas, mas infelizmente muitas vezes governado pela incompetência e pela corrupção. Enfim, a noite chegou. Nós começamos a falar era dia e agora já é noite, não há mais espaço para conversa aqui. Esse vídeo estão todos na Hein? Esse vídeo todas as semanas estão no YouTube. Nós vamos colocando os nossos vídeos, o Curico está lembrando que vamos colocando os nossos vídeos no YouTube e pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana. Eu agora à noite tenho um evento comemorativo dos policiais federais do Paraná e estarei lá. Um grande abraço a todos vocês.